muito bem-vindos a mais um programa francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, Seno Franco na área, com vocês pela Rádio Difusora Jundiaí, pelo YouTube e também pelo Spotify. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para que nossa mensagem chegue cada vez mais longe. Hoje é dia de receber aqui atualizações sobre o quê, gente? Sobre Associação Mata Ciliar. Na verdade, a gente está nessa... Desde 2019, o pessoal da Mata Ciliar vem até o Francamente, a gente vai trocando uma ideia, seja online, seja presencialmente, mas a gente vai atualizando não só dos projetos e do trabalho da Mata Ciliar, mas também de processos e tragédias, porque a gente precisa chamar a sociedade civil para essa luta, para manter a Mata Ciliar funcionando e para manter também um pouco da saúde mental do pessoal que está lá na luta. Inclusive, hoje, esse final de semana, a Mata Ciliar completa 38 anos, é isso? Jorge Bélix e Juliana Oliveira comigo hoje. Parabéns para a Mata Ciliar. Obrigado. De presente é processo, né? Exatamente. De presente é caos e desordem. A gente estava aqui nos bastidores, antes da Ju chegar, conversando um pouquinho sobre a ação da Mata Ciliar, que já é uma longa história nessa cidade, que não nos dá paz de espírito, muda governo, entra, sai governo, e a luta continua a mesma. Vocês querem começar falando do processo ou dos projetos? O que a gente começa atualizando? É isso com o Jorge. Vai, Jorge, você que manda. Não, pelo acho tanto que ou pela tragédia, a gente começa. Os dois acabam se mesclando, então vamos lá, faça as perguntas, a gente está aí. Vamos lá. Quantos animais... A Mata Ciliar, gente, para quem não conhece, procure saber. Tem o site Associação Mata Ciliar. Inclusive, você pode adotar um bichinho lá, você pode fazer contribuições. Tem lá, você adota um animalzinho, tem um valor lá que você pode contribuir. Você pode também repostar os trabalhos da Mata Ciliar nas suas redes sociais. Isso vai trazendo engajamento, força. A Mata Ciliar faz um trabalho aqui, não só na região de Jundiaí, mas a gente está aqui, então a gente vai defender aqui o bairrismo, né? Há 38 anos, eles estão ocupando uma área, trabalhando numa área desde quando? 97. 5. 5, né? 5 como viveiro e 97 já como criador. E aí tem projetos de Olho nos Rios, que já vieram falar, tem projeto de viveiro, tem os cuidados, né, com os animais selvagens, recolhem os animais, aquela capivara que foi atropelada, né? Olha, a capivara invadiu aqui a rua, não, você está invadindo o lugar da capivara. Enfim, eles são um centro de referência ali nos cuidados e preservação também dos animais silvestres. A última vez que você veio, a gente estava naqueles fogaréis, né? Exatamente. Você estava apagando incêndio de tudo quanto é canto dessa São Paulo, desse estado. Exato. E estamos em época de queimada de novo? Estamos em época de queimada. Uma representante nossa, a doutora Cristina, esteve agora no Pantanal, semana passada, representando a Mata Ciliar, a convite da comunidade de pesquisadores do Mato Grosso do Sul e das instituições que trabalham no combate a incêndio lá para justamente discutirem estratégias, né, que minimizem um pouco essa situação. Os impactos. E levando um pouco de resultado. Na verdade, foi um convite para se discutir a questão das onças no Pantanal e dos problemas, entre aspas, né, que estão aparecendo aí por conta do ser humano mais uma vez, né? E a gente teve a oportunidade de discutir uma experiência desses anos todos, onde a gente colocou ali, nos últimos 25 anos, praticamente 100 onças que nós tivemos que resgatar aqui dentro do estado e em alguns estados vizinhos, e retornar esses animais para a natureza, mas por conta da situação de perdas de habitat e da interferência humana nesses habitats. Sim, esse ano é ano de COP30, né? Então, essa pauta está sendo... O meio ambiente está sendo bastante conversado, porém não discutido da maneira que deveria ser, né? Neste Brasil. Vocês acham que essas discussões públicas, por conta de um evento que tem todas as críticas também com relação a isso, você acha que vai colocar uma lupa ou vai ser só mais um evento daqueles
para fazer cortes nas redes sociais, se de fato essas reuniões trazem alguma solução. Olha, Tainá, eu sou cético, né? Porque assim, a gente acompanha já há muito tempo, praticamente aqui, desde a Eco 92, né? Movimento organizado que aí mundialmente foi se estruturando, aí transformando nessas COPs todas. É óbvio que tem o seu benefício, óbvio que tem as suas... o positivo disso, que é colocar o assunto em discussão e colocar isso na mídia e colocar isso para a população. Mas, infelizmente, Brasil é Brasil e a gente não está discutindo seriamente os problemas ambientais que deveriam estar sendo colocados na mesa e, mais uma vez, nós estamos discutindo questões imobiliárias, porque é o custo da hospedagem, é o custo Sim. da exploração lá de áreas que vão ser ocupadas por empreendimentos para abrigar delegações e tudo mais, e o mau reflexo disso para o Brasil, né, em termos de imagem mundial. Quer dizer, ao invés de a gente estar vendendo, entre aspas, o nosso patrimônio ambiental como um ativo favorável que venha beneficiar a população brasileira e beneficiar a conservação, beneficiar aí realmente a pauta ambiental no mundo, nós estamos ridicularizando o país mais uma vez, pautado pela especulação imobiliária, especulação financeira. Eu estava dando uma olhada, parece que só tinha 61 países confirmados, bem abaixo do que se espera, Sim, né? sim. Estamos aí, eu acho que 80 dias, será em novembro, a COP30. E eu puxei justamente por conta disso, né? Lá, eu lembro da Eco 92, eu lembro dessa movimentação acontecendo, mas em termos de reflexo de políticas públicas de proteção ambiental, é muito pequeno, né? No que deveria ser. Sim, a gente devia estar discutindo, de repente, a instalação daqueles... Como chama, Ju? Negócio de computador, de memória de computador. Os data centers, né? Que está uma conversa de instalar data center, o impacto ambiental disso. Consumo de água. Consumo de água, exato. Discutindo grilagem, né? Demarcação de terra. Tem tantas coisas que ainda não foram... O próprio uso e ocupação do solo, que é o que o Jorge colocou, né? Da especulação imobiliária. A gente discutir isso com seriedade, como que a gente usa e ocupa o nosso solo, em referente ao agronegócio versus agricultura familiar. Sim. A gente discute o avanço urbano, de fato, permeabilização de solo, esgotamento dos nossos recursos hídricos, falando sobre a nossa soberania mesmo. E a gente tem um monte de coisa para discutir nesse sentido, né? Inclusive as terras raras, que agora virou uma pauta, finalmente virou uma pauta pública, né? Porque isso também era uma pauta que sempre correu ali entre pastinhas nos corredores de Brasília. E agora as pessoas estão entendendo também o que significa, né, a soberania do país e a discussão de terras raras. E falta muita educação para a gente nesse sentido, né? Sim. De educação ambiental, para além do plantio de árvores e preservação de natureza, desse entendimento do nosso território, né? Acho que quando a gente fala em educação ambiental, a gente não gosta muito de usar esse termo, né? A gente usa mais sensibilização ambiental, conscientização ambiental. Porque educação, você mais ou menos leva para o formal, então a escola deveria fazer também, né? Mas a sensibilização, a conscientização, ela leva a mudança profunda da pessoa, né? E da sociedade. E isso falta em todos os sentidos, porque você não discute, como você falou, nesse aspecto da educação ambiental, você faz o mais fácil, que é plantar árvore. Só que se a pessoa não tiver consciente, não tiver sensível, aquela árvore só vai ser plantada, não vai ser cuidada, né? Aquela muda não vai se transformar em árvore, porque eu não estou sensível para ela, né? Simplesmente eu cumpri um ato numa determinada data, um rito, né? Um rito, o rito do mais. Dia da Árvore. Exatamente. Então, assim, nós estamos muito longe de atingir isso, porque também é uma característica negativa do brasileiro, né, de não querer se aprofundar nas discussões.
Então você não leva o assunto até onde ele deveria levar, você leva na superfície, né? Faz aquela discussão de comentário de novela, né? Bem simplista, e o resto fica para o resto, porque já mudou a pauta no meu celular ali, já passou. Já veio uma outra crise nesse país. Exatamente. Então falta muito para a gente entender que um evento como esse, uma COP, mesmo que ela não tenha resultados positivos imediatos, ela é fundamental para a mudança de atitude e a mudança de estrutura no mundo. Né? E se nós, que temos o maior ativo ambiental do planeta, se nós, que defendemos, entre aspas, a maior floresta tropical do mundo, não temos uma pauta, porque não foi colocada uma pauta na mesa para isso, né? Vamos esperar o quê quando chegar essa COP? Absolutamente nada. Ser esmagado, como foi a última COP, né, pelas grandes potências do petróleo, como as grandes indústrias que defendem o plástico e continuam aí dando as cartas na mesa. É isso que vai acontecer. E a gente também não discute, a Ju citou aqui a agricultura familiar, né? Agora com a questão da taxação, tudo nos afeta. Eu estou falando de coisas no espectro mais amplo, mas a gente vai colhendo também esses frutos no macro se representa no micro. Exato, também, exato. Mas a taxação, porque o agro, porque... E aí a gente não discute as questões reforma agrária, agricultura familiar, como escoar essa produção, o que significa... Porque o agro produz alimento. Não, o agro produz commodity. Exato. Né? Não é mais sobre alimento, é sobre um produto. Exato. E a gente não tem muita clareza nesse lugar. É óbvio que o agro ele é importante, mas a gente também precisa discuti-lo de maneira mais... pautada na alimentação, né, num país que ainda tem desigualdade, tem fome. Exato. Aproveitar a tecnologia. O agronegocião, o agronegócio e o agronegocinho. A gente tem que separar. O agronegócio são os latifundiários, os grandes detentores de terra, que daí é commodity. E aí o agronegócio, que tem ali isso um pouco mais diversificado, e o agronegocinho seria a agricultura familiar, na verdade, né? Então, a gente tem que saber separar o que é o agro aí, que, na verdade, fica um pouco confuso. Você entender que o agronegócio, esse agro da commodity, né, ele se dá conta sozinho. Né? Ele tem estrutura, ele tem recurso, ele tem assistência própria. Benefício fiscal. Benefícios fiscais. Gente, olha, o agro, se não fosse dinheiro público, porque a elite aqui em cima já vive muito de um Estado grandioso, de um Estado gordo. Vive esse lugar que a gente não alcança, já vive com dinheiro público, né? Então, para eles já é um socialismo, né? Eles já têm as verbas públicas para incentivar negócio. Exato. Fora além do investimento, tem isenção fiscal também, né? Então, eles já são bastante beneficiados aí pela estrutura do governo. E isso cria uma imagem, né? Não vou dizer falsa, mas ilusória, de que esse é o grande negócio do país. É um grande negócio, claro que é. Está aí a pauta de exportação, está aí, né, as receitas e tudo mais. Mas o que faz o país sobreviver é o pequeno. É o pequeno. Né? É quem produz mais de 80% da nossa alimentação. E é a alimentação do dia a dia. Né? Ninguém come soja todo dia. Né? Você come arroz, feijão, você toma leite, você come uma carne ali qualquer, você tem uma verdura, você tem ovos, que é produzido pelo pequeno. O grande não vai produzir isso. Né? Tirando a carne, que faz parte do grande negócio, né? Mas arroz e feijão não é. Né? Por mais que a gente seja um grande produtor de arroz e um grande produtor de feijão, isso está longe de fazer parte da pauta do grande agronegócio. Né? Então, assim, o pequeno produtor, que representa, aqui no estado de São Paulo, mais de 80% dos produtores, ele não detém praticamente nem 20, 25% do território paulista. Né? Ele está na mão dos canavieiros, está na mão dos citricultores, está na mão dos grandes empresários do agronegócio. E hoje, pelo que a imprensa está mostrando, está na mão até do PCC. Né? Exatamente. Então, gente, o agro, o investimento foi bom, porque eles estão comprando usina, comprando porto, enfim, postos de gasolina, tudo, né? Então, assim, se a sociedade não entender que ela tem um papel mediador e um papel de
deliberar realmente aquilo que é importante para ela, nós vamos continuar sendo pautado por aquela nata que você falou, né? Que o interesse já está resolvido. Está resolvido. Mas ele precisa manter esse interesse para continuar perpetuando, desde o tempo das capitanias hereditárias, né? As suas benesses e os seus lucros né? E tudo mais. E a gente vai ficar engolindo sapo, né? Infelizmente, enquanto existir, porque o sapo também está entrando na lista de extinção, né? Mas nós vamos ficar engolindo aquilo que nós não desejamos, que são as piores coisas de um país, que é a pobreza, que é a miséria, que é a violência, infelizmente. Porque quando a gente fala de desigualdade social, Jorge, a gente pensa muito nesses abismos sociais que tem o Brasil, mas muito pautado numa relação de dinheiro e de uma geografia. Quem mora aqui, quem mora aqui. Zona Sul, Zona Norte. Mas a gente fala muito pouco sobre o impacto ambiental nessa desigualdade social também, né? A gente tem visto cada vez mais uma fala sobre o racismo ambiental também, sobre alimentação, o que a periferia come, o que a elite come, né? A periferia come produtos ultraprocessados, que é o lixo do lixo, né? As grandes empresas, inclusive, mandam para o Brasil o pior do que elas têm, né? A própria Nestlé, existem pesquisas do que a Nestlé produz para a Europa, o que a Nestlé produz para a América Latina, Brasil. O cacau, a gente tem o Ilhéus, né? Que tem uma grande produção de cacau. E aí esse cacau vai todo para fazer aquele chocolatinho suíço que belga, você gosta, suíço, belga, isso. Exatamente. Aliás, problemas com a Bélgica, desde o Leopoldo. Mas, enfim, então a gente tem aqui no Brasil também uma exploração de mão de obra, e isso vai também para esse contexto do agro, desse lugar das grandes fazendas também usarem mão de obras análogas à escravidão. Muito. O agro é famoso por isso, né? A gente vê grandes empresas. Hoje eu estava falando de manhã para um grupo, não vou citar a empresa aqui, porque vai complicar, né? Mas eu estava dizendo, né? Você tem a semente sendo produzida pela empresa X, né? Você tem o adubo sendo produzido pela mesma empresa X. Só que essa planta que você comprou a semente, plantou com o adubo dela, ela cresceu, tem problemas de doenças ou de insetos, você tem o veneno produzido pela mesma empresa X, né? Os defensivos, né? E você tem... O cara foi aplicar o defensivo, ficou doente, você tem o remédio produzido pela mesma empresa X. Aí eu até brinquei, só faltou um plano funerário que essa empresa ainda não faz, né? Você mas não sabe, vai que, né? Vai que já, né? Mas toda a cadeia, e se a gente pesquisar todas as empresas que produzem medicamentos, né, não vou dar nome aqui, mas as grandes empresas multinacionais de medicamentos, elas estão ligadas à produção de adubo, estão ligadas à produção de defensivos e estão ligadas e dominam hoje o mercado de sementes daquilo que a humanidade come. Então, a humanidade hoje ela come basicamente 6 produtos, né? Que é o arroz, que é o trigo, que é o milho, que é a batata, e tem mais 2 que agora eu não vou lembrar. De manhã ainda eu lembrei, mas minha cabeça está ruim. Então são 6 produtos que praticamente a humanidade hoje come. Nós estamos deixando, né, as nossas alimentações tradicionais, as diversidades regionais, para homogeneizar essa alimentação na mão de 3, 4 empresas, que hoje são 3, 4 empresas só, que dominam o mercado mundial, que fecha um ciclo todo. E agora você me deixou preocupado, que talvez também esse ciclo seja ampliado aí com os planos funerários, Sim. né? Porque, de novo, a sociedade se deixou levar. Como é que nós vamos... Que olhar que você vai ter para o pequeno proprietário se isso é dominado lá em cima, né? Desde você viu a aprovação há 2 anos atrás da lei de agrotóxicos, que abriu, né, o mercado de agrotóxicos no Brasil violentamente. Quer dizer, como é que a gente vai fazer frente a isso se não tiver consciência e se não for sensível
a esses assuntos. Eu estava vendo como a alimentação, não só brasileira, mas de um modo geral, ela mudou da década de 80 para cá. Nossa. Antes era 70%, 80% de alimentos naturais. E aí uma pequena parte de produtos industrializados, ainda na década de 80. Agora inverteu, e aí não é nem... ultraprocessados, que não são nem considerados alimentos, né? Produto alimentício, né? Voltou até para o PNAE, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Que tinha sido tirado os ultraprocessados, chegou até a voltar. Então, assim, são as nossas crianças comendo também, né? Exatamente. Mas aí é bom para vender o quê? Remédio para câncer, remédio para pressão alta, né? Porque a indústria alimentícia vende remédio. Exatamente. Né? Exato, na verdade. Ela vende remédio. É a colonização através da alimentação também, né? A gente precisa entender o que é isso. E colonização não diz respeito só ao ser humano, colonização das próprias plantas, colonização dos outros animais, enfim, a gente vive um processo decadente em relação a isso. Hoje faleceu o escritor Luiz Fernando Veríssimo e ele fala que o planeta Terra é bom, mas só está mal frequentado. Né? Então, acho que vem a calhar essa questão, porque o Brasil ele tem uma extensão territorial que é completamente possível ser autossustentável na questão da alimentação e acabar com a fome no Brasil, né, de uma forma e respeitando eficiente. A regionalidade, exatamente. Como o Jorge mesmo colocou, respeitando a regionalidade, ver o que produz naquela região e fortalecer o pequeno, porque daí é menos combustíveis, inclusive, porque você consome localmente também a sua alimentação. Você tem mais áreas permeáveis de agricultura, que a gente pode fortalecer a agrofloresta. Mas isso não vem de estrada, que não vem de pneu, que não vem de caminhão, que não vem de combustível. Estão falando agora de uma linha férrea que vai atravessar o Brasil agora para escorrar... Sei lá o que eles vão escorrar na linha férrea, gente. A última vez, a parceria, quando foi com a Inglaterra, deu meio ruim, na verdade, né? Mas, ainda enfim... fosse bem utilizada, nossas linhas férreas, estava ótimo, mas não, né? Eles querem abrir mais, ao invés de utilizar o que tem, arrumar o que tem, conectar o que tem de alguma forma, mas não, também já estão pensando de uma outra forma. Eu trouxe essas discussões amplas, gente, porque às vezes é mais fácil não olhar, é mais fácil fechar o olho e dormir no seu travesseiro de poliéster, porque é difícil dar conta de todas essas temáticas, porque elas são muito transversais, né? A gente fala aqui de meio ambiente, a gente fala de saúde, a gente fala de alimentação, a gente fala de segurança pública, inclusive, né? Sim. Imagina as questões de grilagem no Brasil, e está cada vez mais pertinho da gente, essa questão né? E como a gente mora e como a gente vive na cidade, ela também está ligada. Qual água a gente bebe, que água a gente bebe, respira. Exato. E isso impacta, esse modus operandi impacta diretamente a gente que vive aqui no município, né? Porque vira um modo de fazer que atende aos interesses, né, do mercado imobiliário, né, grandes interesses aí, e aí a gente sofre os impactos disso aqui, hoje aqui a gente está falando na cidade de Jundiaí especificamente, e a guerra com o setor imobiliário é um braço de ferro que e que atinge o que você falou, né? A periferia em primeiro lugar, vai atingir primeiro os mais pobres. Eu até apresentei ontem um trabalho na FATEC que escrevi junto com o Afonso, do pesquisador do IAC, que a gente trata um pouco sobre o ambientalismo dos pobres, como que se trata, né? Qual que os diferentes impactos e o que a gente tem que valorizar, na verdade, em referente à periferia e às comunidades tradicionais, né? Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro teve até uma situação que os quilombos abriram as portas em época do maior calor, porque tinha uma diferença de 3 graus da cidade do Rio de Janeiro para dentro dos quilombos. Então, assim... É quem a gente tem que valorizar e quem a gente tem que continuar aprendendo, né, um pouco mais, porque aprendemos pouco ainda com os quilombos e as aldeias. Então... eu lembro que o Peste veio aqui uma vez, acho que estava no projeto de Olho nas Águas, e ele falando da sabedoria dos mateiros, né? Há um tempo atrás a gente teve o Krenak aqui em Jundiaí, o auditório estava cheio. Eu falei, nossa, se cada pessoa dessa aqui se importasse de fato com o meio ambiente aqui na cidade, né? Não seria incrível. Fiquei pensando com os meus botões, falei, gente... Tudo isso de gente interessada, né, na pauta ambiental, que incrível. Aí a gente não sabe se o pessoal estava lá porque ele é famoso ou porque tem interesse na pauta ambiental, porque tem isso também, né? Qual que é a pauta que a gente vai surfar? Mas
na cidade tem acontecido algumas discussões, né? O SESC trouxe uma semana inteira focada no meio ambiente. Semana do Patrimônio também, onde se apresentou com o PEST, também está trazendo... Foi bem legal, inclusive, essa forma ambiente. como foi trazida ali. O Fernando veio aqui, né? Gravou o Fernando com veio. você. Aliás, foi até que te contei, né? Assisti o episódio, achei muito bom. E trouxe aí com um olhar de patrimônio mesmo, né? Para a natureza. Teve, então, muitos debates sobre... Mas é engraçado, porque daí é esvaziado, né? Sim. Não é um Krenak. Sim. E aí vai a gente falar pra gente mesmo. Então a gente tenta furar essa bolha, a gente tenta chamar as pessoas. Sei que às vezes também tem a complicação um pouco de horários e tudo mais, mas mesmo aos finais de semana, a gente percebe um esvaziamento, assim, né? Então a gente precisaria achar melhores táticas, porque assim, se o Krenak encher o SESC, por que esses outros eventos a gente não tá enchendo, né? Sim. Sim. E aí, para a gente chegar na Mata Ciliar, a Serra do Japi, já falamos aqui milhares de vezes, que é um patrimônio, né, tombado, enfim. E aí a gente chega na Mata Ciliar, que está fazendo esse trabalho já desde 95, no espaço onde ela atua, que é um espaço super importante por conta dos animais, da biodiversidade. Só que a cidade chegou até lá, né? De 95 para esses 30 anos. 38. 38. Né? 30 anos. 30 né? anos. 95, 30 anos. A cidade avançou. Né? Então, tem ali os grandes condomínios na Serra do Japi, aí precisaram fazer um aeroporto ali, que era super importante ter um aeroporto ali naquele espaço. E aí, na verdade, agora, a Mata Ciliar, ele atrapalha um pouco, né? Porque eu li num site de agência de aviação que é muito perigoso para o aeroporto ter a Mata Ciliar ali, né? Não o contrário. Não é o contrário. Imagina. E essa questão, esse processo já se arrasta há algum tempo, né? Sim. Alguns anos aí. Alguns anos. Alguns anos. Acho que no processo a Ju pode falar, mas só para complementar o que você está falando, né, Taina? É interessante essa questão do avanço da cidade. Quando nós chegamos lá, a gente até se perdia, a gente até se perdia para chegar, porque tinha só o colégio agrícola, né, que era o EGTEC Benedito Storani, mas era só colégio agropecuário. E ali era tudo estrada de terra e tal, então eu saía de Jundiaí e terminava praticamente ali no finalzinho da rua que vai para o cemitério dos Ipês, né, onde está ali a rotatória que tem o Pandoro, Calimera, etc. Tinha isso, Pandoro, Calimera? Tinha nada, né? Não tinha nada ali, né? Terminava ali. E depois tinha as casas populares lá, onde é o Eloy Chaves hoje, tem um núcleo de residências populares, né? Não era o Eloy Chaves como é hoje. O município de Eloy Chaves, né? Quase pedindo emancipação. Exatamente. Então você está num núcleo de propriedades do Estado, é o IAC, né? O Centro de Mecanização, a escola técnica ali, e nós que ficamos numa área à parte que a escola cedeu para a gente. Então, uma realidade. E como você falou, né, não tinha o aeroporto como ele tem hoje, mas já tinha a estrutura do DAESP, já tinha o aeroclube, já tinha o clube de planadores, já tinha uma série de pequenos aviões. Tal. E todo esse tempo nós sempre fomos parceiros deles, né? Eles nos convidavam para eventos, nós realizamos muitos trabalhos de recuperação florestal para o DAESP, inclusive, né? E a gente não pode esquecer, por exemplo, você tem um centro de planadores ali. Por que você tem planadores ali? Porque as correntes térmicas são favoráveis para o planador planar. Né? É a mesma coisa do urubu. Né? Então, lá tem urubu e vai ter sempre urubu. Claro. Não é a mata ciliar, né, que provoca isso. E depois veio a própria concessão para a VOA. No início, nos primeiros momentos da VOA, inclusive através de reuniões, e-mails, etc., nós fomos convidados para ser parceiros da VOA, para ter uma parceria para fazer educação ambiental junto com a empresa, né? Só que depois, obviamente, os interesses econômicos e os olhares, né? Quando o próprio governo do estado começou a cogitar o leilão de áreas ali, os empreendimentos imobiliários começaram a ficar aguçados para uma coceirinha no bolso para a gente realmente... Claro, porque, né? um eco... né? Eu sempre brinco aqui do eco hotel, né?
Seria super interessante para a economia da cidade, né? Para trazer o turismo para a cidade. Resolveu todos os problemas econômicos. E isso daí, obviamente, vai gerando as controvérsias e os problemas até chegar na questão judicial que a Ju pode tratar. Mas ainda só complementando, né, no interessante disso, em 2018 teve até um trabalho, não vou dizer patrocinado, mas um trabalho que foi feito no aeroporto, então sob a autorização do próprio aeroporto, né, que é uma tese de mestrado sobre exclusivamente a questão do urubu em áreas aeroportuárias. Uau. E o caso era o aeroporto de Jundiaí, onde a mestranda lá trata isso com muita clareza e muita consistência, né? Não tem urubu lá porque a mata ciliar está lá. Tem urubu lá porque é uma região... Tem um aeroporto lá. Ela cita isso, inclusive, nos pontos onde dentro do aeroporto isso é problemático. E ela vai mais além. Ela coloca o problema a 4 quilômetros do aeroporto, no Geresol da prefeitura. Né? Em toda a tese que ela escreveu, ela não põe uma vírgula dizendo que a mata ciliar causa problema, ou que a mata ciliar existe. Ela nem cita a mata ciliar. Ela cita tudo que você possa imaginar ali. Quer dizer, uma pessoa que faz uma tese, né, ao lado da própria estrutura da mata ciliar, conhecendo a estrutura da mata ciliar, dentro, né, discutindo um problema do próprio aeroporto, está mais do que claro que não somos nós o problema. Né? Mas isso é justificável. Né? A imprensa abraça essa teoria, o próprio governo abraça essa teoria porque é mais conveniente, né? Porque é um risco, claro, que uma ave é um risco, né? A gente sabe na aviação, mas não é um risco provocado pela mata ciliar. Primeiro é provocado pela própria natureza, já que ali, além da Serra do Japi, que está ali e favorece a proliferação de inúmeras espécies, né? Você tem também a questão das térmicas de ar, né, que faz o calor ali, que propicia o voo, porque o urubu, ele plana também, né? Grande parte do voo do urubu é planando, né? Como um condor, como as grandes aves. Não é que nem um beija-flor, não, exatamente, gente. Que bate 50 mil vezes por segundo lá, né? Ele vai mais light. Ele vai mais light. E para isso ele precisa de ar quente, que é a cabeceira, justamente a cabeceira da pista lá que favorece isso. Então, assim... Aliás, a biomimética deve fazer esse paralelo, né? O avião tem esse formato por conta dos voos dos pássaros, né? Exato, né? Para você romper a resistência do ar e tudo mais, né? Então, assim, você tem muita coisa colocada, né? E, de novo, a gente volta naquele assunto que a gente estava dos interesses imobiliários, econômicos e tudo mais, que são maciçamente colocados para que você crie uma narrativa favorável ao tema que você está desenvolvendo. Né? Enquanto isso, a gente vai brigando, e aí tem uns malucos do outro lado, né, que abraçam uma causa, como a Juliana e todo o grupo de advogados que abraçaram a mata ciliar nesses anos todos, se esforçando para mostrar que a situação não é bem essa. Né? A realidade é um pouco diferente do que a narrativa oficial trata. Né? E aí eu digo oficial porque até o município abraçou isso, o governo do estado, etc. Sim, porque também já é uma questão, a gente estava conversando aqui, que depende mais de uma questão mais política hoje, uma boa vontade política, até do que processual, porque a mata também ela foi, ao longo desse processo, quem teve que entrar com recurso foi o VOA, né? Sim. Porque foi 2021 que a galera abraçou a mata, que tinha ordem de despejo, uma coisa arbitrária, absurda. Então, ali já deu para ver como eles tocariam essa questão do processo e essa urgência deles, né? Com relação... com força policial. Com força policial. E essa questão dessas urgências do VOA se apossarem dessa terra a qualquer custo, né? Sim. A gente, assim, a forma como as coisas aconteceram, eles estavam esperando que iam passar por cima em poucos dias, coisas de semanas. Eu lembro na época, não teve? Literalmente eles tentaram passar por cima. Literalmente. Invadiram a área, derrubaram árvores, derrubaram cerca, foram para cima violentamente mesmo. Violentamente. E aí deram 48 horas para a gente sair com os animais e todas as construções.
E aí, quando não conseguem, né, que a população daí se coloca à frente, né, de forma organizada, que aí entra com o processo judicial de reintegração de posse. A gente já falou isso aqui, mas eu acho que vale repetir, que nem seria o processo correto, analisando juridicamente. Porque eles nunca detiveram posse daquele terreno. Né? Então, não tinha nem a medição correta, né? Exatamente, não tinha nada. Nenhum dos documentos, as plantas não existiam. Existia um decreto escrito, mas sem nenhuma planta anexa. E isso só foi sendo pautado efetivamente aí com o processo judicial. A gente demonstrando isso juridicamente, falando, olha, não existe o documento que existia, plantas que existiam, eram assinados pelo próprio Marcel, que é o presidente da VOA. Entendeu? Então, assim, que não condiz documentos escritos, afirmando categoricamente como se fosse um documento público, né? Comprobatório. Coisa que era apenas uma alegação de uma das partes. Aí começa o processo judicial, a gente produz uma prova processual, que é um estudo topográfico, que na época a gente fez com um trabalho voluntário e arrecadamos R$84 mil para pagar. Que é esse que está aqui. Que é esse que está aqui, que inclusive, assim, conta com mapas, né? É um outro que vai pegar desde 1920 alguma coisa, 24, daí vai pegar 1942... E vai fazer uma análise ao longo do tempo de toda a documentação que é sobre aquela área. Todas as matrículas, enviando ofício para a ITESP, buscando no ITESP esses mapas. Aí chega no processo judicial a VOA falando que isso aqui é uma prova unilateral que não deve ser considerada. Então vamos para a perícia judicial. Aí a VOA fala que não tinha interesse na perícia judicial. Óbvio que não. Então, pera lá. Então, vamos achar um meio termo aí, amigos, né? E aí, tudo bem, fomos para a perícia judicial. O que é importante de ser dito sobre essa perícia judicial, o que ocorreu nessa perícia judicial, é que o perito, ele está focando, primeiramente, só no que a VOA alega, não no que a mata alega. Ele foi na mata... sem horário marcado, que quando o perito tem que ir num espaço, ele tem que avisar as duas partes para que seus assistentes técnicos estejam presentes e possam acompanhar o que está sendo feito. Isso não aconteceu. Ele chegou aí sem data agendada, daí alegou no processo que não houve prejuízo e etc. Nesse dia, ele chegou a ficar de portas fechadas com representantes da VOA, sem a presença dos representantes da mata, que seríamos nós, os advogados, né? E aí veio essa perícia agora enviesada, com as alegações da VOA como únicas presentes e as respostas do nosso assistente técnico muito superficiais ali por parte do perito. Então, a gente vem, assim, contestando isso também no processo, como que isso tem se dado no processo judicial. A VOA chegou a recorrer algumas vezes para o Tribunal de Justiça, pedindo liminarmente ali, né, que a mata fosse retirada. Foram 3 agravos já no total. Então, assim, é um desespero. Se está alegando certo, por que está tão desesperado? Entende? E aí, agora, a gente está nessa parte da perícia judicial, fazendo reuniões, a gente tentando entender e esperando o que vai vir de decisão do juízo, né? Da juíza aqui, no caso, que é uma mulher hoje que está... Está na segunda instância. Não, está em primeira. Está em primeira. O que o TJ faz é mandar de volta, falando, não tem provas suficientes, esse processo precisa de instrução. E aí... volta para a primeira instância. Aí, hoje, o ITESP também foi diversas vezes acionado durante o processo, oficiado. Por diversas vezes respondeu que não tinham esses mapas, que esses mapas se perderam. Ou seja, o que a gente alegava lá no início do processo estava correto. Esses mapas não existem. Agora, mais para o fim da perícia, apareceram alguns mapas que, inclusive, o nosso assistente técnico, né, que é um engenheiro, era perito também, vale a gente falar aqui, que ele tem um amplo histórico profissional. Ele não é uma pessoa que não é da área ou qualquer coisa do gênero, pelo contrário. Uma pessoa bem séria, um escritório muito sério. E ele alegando, não, esses documentos aqui não estão... esses mapas não condizem com o que a gente pesquisou até aqui, não estão corretos. Então, a gente está fazendo agora todo esse trabalho de equipe técnica mesmo, de análise, porque, infelizmente, a gente vê o que a gente alegou lá atrás. Estava certo, não existiam, então a VOA não tinha motivos naquele momento.
E se querem o terreno, porque uma parcela para construção de qualquer centro, dentro dessa porcentagem que eles alegam, por que eles nunca aceitam a permuta de terreno, que é no mesmo terreno, só é uma diferenciação de localização, que um é a ponta, o outro é o meio do terreno. Um tem terraplanagem e o outro não. O que tem terraplanagem é o que eles não querem. Não faz sentido, entende? Então, eles não querem a mata ali. E aí existe todo um arcabouço de políticos também, com uma situação política, na verdade, né? Que também favorece essa narrativa, que não olha para a mata ciliar ainda com a seriedade que se deveria olhar, porque o Estado não vai ter condições de prestar o serviço que a mata ciliar presta, né? Para a sociedade, eu acho que daí cabe também a população se atentar a isso, para uma expansão de um aeroporto que joga querosene na nossa cabeça, entendeu? Pertíssimo da serra, na área de amortecimento, e com N corpos hídricos também ali naquela região. Então, fauna, em tese, vai sempre haver. Em tese, que eu digo aqui, é porque a gente vai avançar tanto que vai acabar, né? Uma hora a gente vai acabar com a nossa fauna. E aí que vai acabar com a gente mesmo. Né? Aí foi, gente. Aí não haverá mais tempo para nada, porque eu acho também que a gente já está bem num estágio bem avançado de degradação ambiental, que precisava dar uma pausa na humanidade um tempo para que a natureza se regenere sem a gente aqui. Houveram locais que aconteceu isso, que né? houve uma regeneração, né, de espaços. Sim. Por falta de ação e atuação do ser humano, né? Mas a questão do espaço, e a Mata Ciliar continua trabalhando, continua com os projetos, sensibilização, continua recebendo animais, como se não houvesse amanhã. E eu vejo, às vezes, a pessoa... tá pegando fogo não sei aonde. Ou é mata ciliar ou é coletivo. Eu vejo muito... E é nessa hora que lembro que a mata existe. Vira muito um centro, um referencial na cidade, né? Não, isso aqui liga para a prefeitura. Tem até um disclaimer no site da Mata Ciliar, né? Tipo, entre em contato com a prefeitura do seu município, porque vocês não são um órgão público, né? Sim. Exatamente. E existe essa confusão na cabeça das pessoas, da população também. Total. A Mata Ciliar tem que vir resgatar aqui um sagui que está na minha casa. Mas quem que é o responsável? Não é a Mata Ciliar que é responsável por ir lá resgatar esse sagui que está na porta da sua casa. Até porque a gente não dá conta, né? Do trabalho. São convênios, precisa ser pago. Sim. Né? Todo um custo em cima disso. Então, quem que é responsável dentro da cidade? São os bombeiros, a GM Florestal, a Defesa Civil, vai depender aí da localidade. Mas são esses que devem ser acionados, a própria prefeitura, através do 156. Então, assim, são outros órgãos institucionais que deveriam fazer esse trabalho. E que daí fica jogando de um para o outro, realmente a gente sabe que isso acontece. Só que nesses momentos que lembram da mata, pegou fogo, vai ter animal machucado, mata ciliar tem que ir, a mata ciliar tem que fazer. Não, e isso em qualquer lugar do Brasil, né? Eu lembro da última vez, do ano passado, aqui, contando que animais do Brasil todo... Sim. Param aqui, não vinham de avião, para quem quiser saber, né? Não chegava pelo aeroporto ali. Não, chegavam também. Chegavam pelo aeroporto. Tá vendo? Podia ser só para isso o aeroporto, trazer, né? Fazer essa parceria de fato. Nós né? chegamos a parar o aeroporto de Guarulhos. Para receber os animais. E aí o trabalho fica prejudicado, você estava falando aqui, porque dificulta essa questão judicial, também dificulta parcerias, patrocínios, muito. né? As empresas não querem se associar. A gente até tirou uma certidão de objeto e pé do processo judicial, e uma coisa que o Jorge sempre comentava, eu fiquei olhando na hora que veio o escrito, né? E é verdade, né? O quanto impactante para a empresa pegar uma certidão de processos da mata e olhar lá um processo de turbação, perturbação do sossego, esbulho possessório. É assustador, porque, na verdade, você está falando como se a mata tivesse realmente invadido um terreno. Sim. Né? E não que está ali sobre um acordo realmente, através de convênio, parceria séria, que desenvolve um trabalho reconhecido internacionalmente. Então, assim, é muito sofrido, né, no final das contas também. Ficar fazendo um trabalho tão sério e ver uma situação dessa, um processo de esbulho possessório. E é um trabalho pelo coletivo, né? E é um trabalho que não é para quem... não é para o veterinário, não é para quem só trabalha diretamente com o meio ambiente, né? Mas é para toda a população, não só de Jundiaí, mas... Toda a população mesmo. Toda a população mesmo, né? Toda a população mesmo. Acho que é
situação, né, como a Juliana falou, que trava essa questão das parcerias, mas mais do que isso é um desgaste até para a própria equipe, né? Enquanto as mesmas pessoas que estão ali lidando com o resgate do animal, com tratamento, também tem que ficar preocupada porque não sabe se vai ter uma outra invasão da voa ali ou se vai ter uma ordem judicial para ser acatada em termos de despejo e tudo mais. Quer dizer, psicologicamente também é um peso muito grande. Porque você está fazendo um serviço para a sociedade sendo tratado como um criminoso. Sim. Exatamente. É esse lugar que a mata ciliar ocupa hoje, como ela está sendo tratada como se ela cometesse crime. Exatamente. Né? Em muitas reuniões a gente tem essa sensação, né, gente? É tratado assim mesmo. A gente estava falando que as terras ali são do Estado e a gente está vendo agora, estava falando com o Jorge antes, o desprendimento do governador com as terras né, do governo estadual. E você falou que vários lugares onde pesquisas ocorrem estão sendo leiloados, colocando à venda, né? Não necessariamente que uma empresa venha lá e continue o trabalho, não é sobre isso, mas é para virar shopping, loteamento, condomínio, exploração imobiliária mais uma vez. Na verdade, nós estamos assistindo, né, a entrega, primeiro, de um patrimônio que não é do governo, é um patrimônio público. Sim. E o público não é terceiro lá longe. O público não é de quem está eleito, né? Nós somos o público. Nós, o público que está sendo espoliado aí para colocar o terreno à venda, uma instituição à venda. Segundo, que é mais grave, você está colocando instituições como o Instituto Agronômico, como a própria CAT, né, que é a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, que possuem estruturas de pesquisa, estruturas de produção, que serviram o Brasil nos últimos mais de 100 anos, falando de Instituto Agronômico, né, produzindo todas as espécies que nós comemos hoje e exportamos, né? A gente fala do agronegócio, a base está no Instituto Agronômico. Sim. Pode não estar diretamente aqui na unidade de Jundiaí, mas ela faz parte desse contexto e ela também está sendo leiloada, né? Mas você tem a fruticultura que foi desenvolvida aqui, né? Você tem pesquisas de mecanização que hoje, se as empresas se beneficiam com a grande tecnologia de mecanização no país agrícola, a base é Jundiaí, seguramente, né? Porque os grandes testes desse maquinário, tanto de tratores como de semeadeiras, colheitadeiras, etc., passou por Jundiaí. Passou por aqui. Então, assim, EPI também, a população desconhece, né? E aí você não valoriza aquele patrimônio técnico, científico que você tem. O Estado sabe disso. O empreendedor imobiliário sabe mais ainda, né? E ele rapidamente se desfaz disso antes que essa consciência ganhe corpo, né? Então nós estamos perdendo bancos genéticos, nós estamos perdendo centenas de estruturas de pesquisa, de laboratórios, nós estamos perdendo fazendas de produção de sementes básicas para a nossa alimentação, de milho, de arroz, de feijão, que são fazendas de produção de sementes no estado, não é produção agrícola de commodity, é produção de semente que vai produzir alimento barato para o brasileiro. E aí você compra o mesmo produto, importa essa semente das empresas multinacionais que produzem milho transgênico, feijão transgênico, arroz transgênico, preterindo uma semente que você não precisa praticamente nem de adubação quando você vai ver ela sendo produzida em campo, né? Depois dos resultados de pesquisa, ela produz com muito mais eficiência e menos tecnologia necessária. Tecnologia que eu chamo custo para produzir em termos de adubo, de defensivos, etc. Enquanto que essa transgênica você vai gastar uma fortuna. Que ela é feita para isso, né? Ela é feita, é uma compra casada, uma venda casada. Você compra aqui a semente, você compra o defensivo, você compra o adubo, você compra tudo, e depois você vai no mercado comprar embalagem de plástico também. Só que pega que discurso? Pega o discurso que o funcionário público é vagabundo, então aquele pesquisador está dentro desse rol de funcionário pesquisador vagabundo. No Brasil também é uma profissão que ela sempre foi muito menosprezada, exato. E você tem aquela questão da área tá ociosa. Ali está ocioso. Não tem nada acontecendo. Só que o cara pega bem o vácuo da produção, né? Você tem um período, por exemplo, agora. Você vai nas fazendas de produção de sementes de milho ou de feijão, não vai produzir agora. Você vai produzir a partir de outubro, novembro. É o tempo da terra. Então ela está parada, né?
Ou muitas vezes nem está. Nas últimas tecnologias que vêm sendo desenvolvidas nos últimos anos, você tem culturas de inverno também. Mas muito do discurso se utilizou esses períodos de pousio, que é chamado na agricultura, né? Para falar que aquela terra está ociosa lá, está lá mato, está lá tudo abandonado. E não é isso, né? Só que vende fácil, tanto para a imprensa como para o público, porque está associando ao vagabundo funcionário público que não faz nada para usar aquela terra. Tem um funcionário público num terreno baldio, né? Exatamente. Meio que e isso. não investem em colocar novos pesquisadores, não investem em bolsas de pesquisa. O próprio instituto aqui, né? Poderia ser uma referência gigante. Ao invés de termos mais pesquisadores, a gente tem menos e os sêniores não tem mais para quem deixar o seu legado de pesquisa, porque não tem novos pesquisadores que o Estado não envia, o Estado não abre concurso, o Estado não investe. Então, a gente, mais uma vez, pela lógica do sucateia, para depois falar que não funciona e vender, privatizar, enfim. E dentro dessas áreas ociosas existem áreas de proteção ambiental, né? Que toda uma área de preservação, de fato. E as pesquisas, elas estão migrando também, já migraram faz tempo, mas assim, eu vejo isso muito mais forte agora para instituições privadas, né? Então, você tem investimento da indústria em pesquisas que atendam ali aos seus interesses comerciais, né? Uma Unilever, tem um monte de empresas, tem uma aqui, mas tem um monte de empresa que faz esses investimentos que o Estado deveria fazer, né? Então, e esse investimento do Estado, né? Ele é um investimento, entre aspas, obrigatório, que ninguém vai fazer, né? Você tem espécies, por exemplo, de alimentação que não interessam economicamente para a indústria, né? Um exemplo é o feijão, né? Se não é o Instituto Agronômico ou a Embrapa produzir variedades de feijão e a CAT, que é a Coordenadoria de Assistência Integral, produzir sementes de feijão em quantidade para o pequeno produtor, você vai comprar feijão mexicano para plantar no Brasil, né? Que é mais interessante que a multinacional vai trazer para cá, né? Então, assim, nós desconhecemos o nosso potencial, nós desconhecemos as qualidades que nós temos em mãos, e aí falando de Jundiaí, complementando o que a Ju falou. Ao invés de você transformar essa área hoje, do Instituto Agronômico, do Centro de Mecanização, num grande polo de conhecimento e desenvolvimento técnico-científico para a área, tanto agrícola, agropecuária e ambiental, você quer transformar em condomínio. Sim. O que vale mais para a sociedade de Jundiaí e região? Um condomínio onde poucos vão ganhar milhões loteando e outros poucos vão morar bem, né? Sim. Contribuindo para a piora da qualidade de vida de muitos, porque é mais trânsito, é mais poluição, é mais uso de água. A gente está vendo já como... Mais permeabilização do solo. Como está Jundiaí, como está difícil essa questão da especulação imobiliária, porque daí começa a atingir a todos, né? Exato. Enquanto está ali no canto, não é problema meu. Só que aí vai atingindo... Aí chove, não tem energia elétrica para todo mundo, aí falta água... Enchente, alagamento, trânsito, uma série de coisas. Microclima péssimo. Sim. Exato. E isso vai nos impactando e assim, e não resolve problema de moradia. Não, né? Pelo contrário, na verdade. Não resolve, porque assim, contas. a gente tem que fazer um trabalho aqui e construir, subir prédio, verticalizar para a gente resolver problemas de moradia. Em nenhum momento a questão da moradia é discutida também, né? É sempre o empreendedor, né? Sempre a gente precisa empreender, a gente precisa ter mais, a gente precisa ter mais. Até estão construindo uma Maravilhas do Lar ali no lado da Pandoro. Já tá uma maravilha. Uma maravilha. Entendeu? Aí a gente já olha, porque realmente a região se entende como uma expansão. Aí a gente vê que o problema, na verdade, não são urubus, não é bem o trabalho da mata, o problema da mata é ela estar ali onde ela está. Então não dá, tem que pegar daqui e pôr ali. E o que o Jorge estava falando sobre a questão da agricultura, até em Jundiaí, é até interessante que ontem, como eu falei, estava apresentando lá no simpósio no mês do patrimônio, né? E tinha um pessoal apresentando sobre a região agrícola do Caxambu. E sobre uma festa da paróquia, na verdade. E falaram quanto tem que segurar lá como zona rural. E eu, assim, tipo, sim, pelo amor de Deus. E só que a gente precisa justamente do IAC, por exemplo, falando em pesquisa e realmente trazendo diversidade de culturas ali, né? Produzir ambientes produtivos, como diria o Afonso.
porque do jeito que está indo, não dá também. Monocultura, a gente tem que pensar, ampliar um pouco nossa cabeça para a zona rural. A gente está aqui na monocultura do pensamento, né? Entendeu? E aí ampliar e manter a nossa zona rural efetivamente com o que a gente tem. Porque a região do Caxambu também, ali, Roseira, Caxambu, condomínio, né? Muito. E aí também tem a questão que o trabalhador rural está cada vez mais sem recursos para trabalhar, porque, né? As pessoas vão ficando mais velhas, os filhos não querem continuar, porque não dá interesse. Então é mais fácil vender as terras para loteamento. Exato. E aí a lógica... E aí compra baratinho, porque é área rural, aí vai um vereador, vamos aqui, ó, ganhar meu lotezinho aqui. E aí o discurso tem que crescer, tem que trazer infraestrutura. Mas tem bairros que crescem sem falarem com o DAI para saber quanto que vai custar para levar saneamento. Primeiro se pensa para onde quer ir, constrói as casas para depois pensar em saneamento. Ou a gente passa 8 anos sem construir uma moradia popular na cidade, como foi o caso da gestão Luiz Fernando. E aqui não é nem a questão de ser Luiz Fernando, ou seja, quem for, mas passou 8 anos sem construir moradia popular. Então, assim, a gente está crescendo, é a cidade das crianças, mas quais crianças? Quais crianças? Quem quais que crianças? acessa realmente a cidade? Não, e não adianta fazer um parque, gente. Tem, né, bonitos Pelo os parques e tal, mas... O mundo das crianças é um elefante, assim... elefante branco, não dá nem pra falar isso. Não, e com um impacto ambiental completo, ali também, né? Ecologicamente, completamente errado. Completamente impensado. Em volta de uma represa que estava com área de estágio primário e secundário de regeneração, que era justamente por compensação ambiental, né, já... E aí se desmatou tudo para construir um parque que compacta solo e permeabiliza... área de recarga. Cimentaram tudo ali, né? Colocaram mudas pequenas, que sabe-se lá quando que vão crescer, porque não tem um manejo adequado, que é o que a gente fala, não é só plantar. Tem que ter todo um manejo dessas mudas. E aí, com a represa, enquanto isso, vai assoreando, porque o solo compactado vai gerar erosão dele, então vai assorear a represa vai diminuir a recarga hídrica não, a capacidade de armazenamento de água dela, né? E aí limpa, na hora que limpa, joga no rio de tudo in natura. Mas pensa que é um belo jardim para condomínio aquilo, não é uma bela vista para condomínios? Claro. Uma bela vista para condomínios aquela área, né? Todo mundo o pessoal que tem mais dinheiro no final de semana, a gente não consegue frequentar o mundo das crianças, porque todo mundo da região vai com horário agendado. E quem é da cidade? E a periferia? Quanto que gasta para chegar de ônibus até lá? Como chega lá, né? Como chega lá? Não chega. Bom, a gente está falando aqui do Estado disponibilizando suas áreas ali, meio que compensando grileiros, fazendeiros, né, vendendo a preços módicos, num prejuízo imenso para a sociedade e também para os cofres públicos, né? A gente faz o quê para barrar a gente? Porque assim, tá, nas eleições, aí vai governo, entra governo, muda governo, aí o governador que começou com isso lá já não existe mais, aí o outro agora usa meia bonita, a gente simpatiza com ele, aí tem um que a gente, né, tá brigando agora. Como lidar com isso? Como... Essa pergunta do bilhão, nem do bilhão. Atividade alienígena, talvez, porque assim... Estão quase. Essa questão a gente vê no jornal, lá, o Tarcísio tá vendendo, leiloando áreas públicas para beneficiar o agro, beneficiar o fazendeiro. A gente sabe que atrás da notícia tem os interesses e a frase fica mais bonita, né, impressa no jornal, do que de fato a prática é. E isso nos atinge diretamente, porque o lugar onde está a mata é uma área do Estado. Sim. E ela pode ser leiloada, pode ser vendida, pode ser doada, pode ser grilada. Tudo. Eu acho que a questão volta sempre na participação da população, né? Acho que o melhor exemplo que vocês colocaram foi aquele abraço que foi feito pela população. Isso mudou o quadro imediatamente da situação que a gente estava vivendo. Mas hoje precisa mais do que isso, né? Hoje tem que ser realmente uma efetiva participação, que é conhecer o problema, discutir esse problema e cobrar das autoridades a solução desse problema, né? Porque a gente se manifestar
via internet, a gente se manifestar via uma passeata, é importante, claro que é importante. Mas é só uma ferramenta. Exatamente, né? só que essa ferramenta ela tem que ser constante, de uso constante. Sim. Né? Porque o político ele só entende o que te diz ali quando abre a boca da urna. Né? Sim. O resto não interessa para ele. Não interessa se ele vai ser eleito ou não vai ser eleito. Mas para ser eleito ele tem que defender pautas. Né? Tá certo que muitas vezes, sem depender pauta, não, o cara está sendo eleito. O cara tá lá. A gente imagina, vamos construir uma igrejinha lá. Mas pelo menos, para inglês ver, vamos dizer assim, né? Ele tem que ter uma pauta, uma bandeira, como hoje é o animal, como hoje é a questão da miséria, sei lá, ou até de arma, né? Se você defende o armamento, por que você não defende a conservação ambiental, né? Ou a pesquisa? Então, a população tem que tomar partido, né? Ela tem que estar presente nas discussões. Nós tivemos várias audiências públicas aqui, felizmente lotamos a Câmara sempre, né? Levando as pessoas a entenderem, através de diversas colocações que foram feitas por pessoas das mais diversas áreas, a importância do trabalho que é feito, não só pela Mata Ciliar aqui em Jundiaí, mas pelo Instituto Agronômico, pela própria ETEC e tal, como uma proteção de toda aquela área. Nós temos que entender que aquilo é um complexo biológico, um complexo ambiental extremamente importante, como um grande patrimônio de Jundiaí e região. Não é só a Serra do Japi. Né? A Serra do Japi, sem áreas adjacentes, ela não é nada. Ela é uma área que vai ser comida pelas bordas com o tempo e eliminada. Nós temos que ter uma visão de proteção muito maior do que isso. E isso a população tem que participar, ela tem que fazer um trabalho dela, que é estar presente nos momentos de mobilização, mas mais do que isso, cobrar no dia a dia. Constantemente cobrando no dia a dia. E como que está o diálogo? A gente tem aí 8 meses, né, de uma nova gestão, já abriu o diálogo, a gente vê uma boa vontade em ouvir a mata. Para a gente cobrar, a gente tem que cobrar o legislativo, a gente tem que cobrar o executivo, a gente tem que ir lá na Câmara Municipal, às terças-feiras, que agora virou sessão noturna também, né? Realmente. Trazer essas pautas, né? Gente, a população que tem que demandar essas pautas, tá? Senão eles vão ficar lá defendendo pautas federais, pois temos muitos vereadores federais aqui nessa cidade. Mas eu acho importante a gente tirar essa cortina de fumaça toda e pensar no município. É cobrar vereador, é cobrar secretários, é cobrar prefeito. Lembrando que teve uma troca já do secretário de meio ambiente, né? Daí agora mudou, tem que ver o nome. Até dia 30, não é que tá valendo? Eu não sei. Até hoje, até ontem foi, acabou. Acabou. Ontem, acho que foram 4 que saíram e um deles foi o de meio ambiente. Mas, assim, a gente tem as sessões da Câmara, né, que daria para, por exemplo, a cada semana ter um da população falando sobre o tema lá na tribuna, por exemplo, entende? Porque demonstra, porque não dá para ser sempre a mesma pessoa, porque tem o tempo lá. Sim. Mas se a gente se reveza, e até vai demonstrando todo mundo que está preocupado com a pauta de fato. E é o que eu costumo dizer, não é sobre a mata ciliar como uma instituição, é sobre um trabalho coletivo, que é tanto que a gente vem falando aqui, que é um patrimônio da cidade. Sim. A Mata Ciliar, o Instituto Agronômico, são patrimônios nossos, né? De pesquisa, de produção, de conservação, preservação, enfim, tudo que o arcabouço que tem ali. Então, e acompanhar o trabalho mesmo, acompanhar defendendo no sentido... Manda, tem um vereador que tem mais proximidade? Cobre. Tem uma proximidade com alguém da prefeitura? Cobra, conversa, manda e-mail. Dá para mandar e-mail para a prefeitura, dá para mandar e-mail para o prefeito. Porque tem coisas que a prefeitura não consegue resolver diretamente, mas consegue articular. Sim. Exato. Né? Consegue ter um diálogo com o Tarcísio, com a equipe do Tarcísio. Tem gente de Jundiaí dentro do governo de São Paulo. Então, seria importante também que, embora a galera defenda muito as pautas partidárias, né, defenda a Mata Ciliar como uma política pública da cidade. Porque senão fica refém, entra governo, sai governo, fica refém dos interesses, das pautas, né? O Ricardo Benassi, inclusive, chegou a cogitar de mandar um ofício para São Paulo, cobrando uma solução nesse sentido, que se fosse dado.
não saiu ainda, enfim, também está uma crise agora no governo, não sei como é que está impactando isso necessariamente, mas essa é uma ação importante, por exemplo. Mas é que o trabalho não pode parar, gente. Você quer brigar com o coleguinha, briga com o coleguinha, quer xingar, beleza, mas assim, o trabalho não pode... Exato. Eu sou a favor do vampetaço agora, para todo mundo. Vampetaço da mata ciliar agora, todo mundo nas redes sociais, dos governos. Eu vou falar que às vezes é através disso mesmo que funciona. Que é para chamar atenção, assim, às vezes a gente tem que ser absurdo para que uma pauta importante ganhe visibilidade. Quantas vezes, na verdade, a gente teve que fazer uma militância de rede, né, que é mais essa nesse sentido. Foi assim que a gente tirou o Dória aquela vez, inclusive das férias, de ter que vir se manifestar a público, né? Porque houve uma cobrança intensa em rede social sobre a pauta. E isso está faltando, e é aí que eles ganham, porque são muitos anos. Então, é natural, até um processo natural, que aquele fogo inicial diminua. Só que a gente daí tem que entender que é essa a dinâmica deles e também vir na contrapartida e não deixar morrer. Ganhar na canseira, né? Ou não perder na canseira, né? Eles ficam dando canseira até que a população desista do assunto. Esqueça, né? E tenha um outro assunto. Vamos chamar o Felca, sei lá. Vamos... Porque a gente vai chamar a gente de fora, cidadão né? honorário aí pro Ricardo Salles, que nem colocaram. Vão dar? Já deram. Foi ele que colocou... Ele foi visitar a baleia já? Porque eu vejo que tá pegando fogo. Vai que de repente foi Vai ele. que, né? Não. A boiada não passou lá, não. Nossa, gente. Lá a gente tá contendo bem, mas assim, né? Uma pessoa que não tem construção na cidade, uma pessoa que não tem vínculo com a cidade. É isso que o nosso poder legislativo está fazendo? São isso que nossos vereadores estão fazendo, sabe? E tem alguma discussão de emenda parlamentar para mata ciliar, para trazer para cá, para projetos? Porque eu lembro que vocês vieram com um projeto da Petrobras, o de Olho nos Rios, né? Nós temos várias emendas, né? Dentro dessa discussão toda, existe uma mobilização de deputados, tanto do Estado como deputados federais. Né? Que são deputados sensíveis com a causa, seja animal, seja ambiental, e acabam ajudando com os recursos. Exatamente. Porque é para isso que serve emenda parlamentar, gente, para apoiar projetos dentro de municípios ali que atendam a população. E esclarecendo já emendas parlamentares, né? Nós somos obrigados a prestar conta, né? Diferente de emenda PIX de deputados X, Y. É importante deixar claro. Porque também está rolando uma demonização de emenda parlamentar, sendo que emenda parlamentar serve para isso, para atender a população. Nós Exato. temos que cumprir todos os ritos, desde comprovar que nós existimos, né? Até ter todos os pagamentos, certidões, ter tudo certinho para poder ir prestação de contas, etc, para poder receber emenda parlamentar e utilizar os recursos de emendas parlamentares. E com um detalhe mais importante, nós não vemos a cor do dinheiro, né? A emenda parlamentar ela ocorre todo em trâmite virtual do governo federal para as empresas que são contratadas, que vencem as licitações. Pagamento direto, pagamento né? É direto. Então, não passa por vocês. Não passa pela mata ciliar dinheiro nenhum. Passa para nós o benefício da emenda, que é um equipamento. Chega o serviço. Chega o serviço ou equipamento. Vocês conseguiram a VAP lá, 110? Não conseguimos. Gente, precisamos de duas... De pressão, como chama? Lavadora de pressão, 110. Infelizmente não. Tem essas coisas, né? Às vezes você vê uma mobilização, né, grande da população na questão virtual, mas coisas práticas que podem ajudar muitas vezes não acontecem. Por outro lado, por exemplo, nós tivemos escolas se mobilizando aí em alimentação, materiais de limpeza, que é um absurdo as coisas que nós recebemos, né? Movimentado por alunos e por pai de alunos de escolas particulares, às vezes, mas escolas públicas também. Então, assim, a população dá o exemplo, né? E se mobiliza e tudo mais. Mas essa mobilização, de novo, caindo na pauta política, ela tem que ser constante e a cobrança tem que ser constante. É um trabalheiro, é um trabalheiro e assim, a gente não consegue ver um horizonte. Não, é um trabalheiro ainda... Levando em consideração que o Jorge, a Cristina, toda a equipe mata ciliar passa por todo esse trabalho ainda tendo que manter os trabalhos
diários. Eu tô na mata ciliar, mas eu tenho emprego. Não, e assim, animal chegando em época de queimada, ainda que a gente está vivendo agora, que o Jorge colocou a Cristina indo para o Pantanal para falar sobre a questão das onças. Então, assim, o trabalho para que a mata ciliar se disponha a fazer não para, só aumenta, porque a degradação ambiental só aumenta. E, enquanto isso, ainda tem uma batalha administrativa, política, jurídica imensa. Que é quase um assédio jurídico, né? Essa coisa de ficar toda hora entrando com recurso, com agravo. E toda hora mudando um detalhe. Um pelo novo. Para justamente se justificar, né? Do que está se pretendendo ali dentro do processo. Então, é cansativo. É cansativo. E a mata tem que ir pro COP30. Fazer um painel só da mata ciliar. Mostrar para o mundo inteiro que a mata ciliar está fazendo e essa pressão, esse assédio jurídico que vem sofrendo, né? Teria que sair, tem que furar a bolha, né? É que não dá para alugar mais nada lá em Belém. Não, nem pensar. Tem um apartamento em Belém? Quer fazer essa doação aí para mata, para mata aí para COP? Para COP. Para discutir política pública em município, né? Para discutir o micro ali, o grãozinho, a sementinha, né? Que é onde as coisas acontecem. Que é onde as coisas acontecem. Que é onde as coisas acontecem. No final das contas, sim. Gente, como que a população, além dessa articulação, dessa proteção diária que a gente deve fazer com relação... Vamos organizar aí um mutirão, cada semana vai falar na Câmara Municipal? Vamos abrir uma pauta que seria boa. Um chamado aí, pelo menos a gente garante, sei lá, uns 3 meses de toda semana ter alguém falando. Apurrinhando um pouquinho. Apurrinhando. Ali, né? Dando cutucada necessária. Não apurrinhando, gente, porque é o mínimo, né? Exato, dar cutucada mínimo. necessária onde precisa, né? No que não está sendo visto. Pra ser visto. efetivo, né? Não adianta Exatamente. fazer post triste no Twitter. Sim. Né? Se não articular. Não, tem que fazer os dois exatamente. ou só articula. A gente topa os dois. A população ela pode contribuir com a mata ciliar, né? Que tem lá no site direitinho, dá para fazer Pix, tem a conta. mataciliar.org.br, o site. E aí lá tem o Adote um Animal, simbolicamente, tem as formas. Que aí a escolha, seja da empresa, seja de uma pessoa, né? Faz a escolha do caminho que ela quer ali de contribuir, apoiar o trabalho da mata ao longo do ano, não só em datas especiais, não só no dia da árvore, não só quando tem queimada, não só quando uma capivara é atropelada. Teve dia da capivara aí esses dias, né? Se a gente aproveitasse cada data dessa para fazer um Pix também, já ajudaria um pouco, né? E a outra, daí a página do Instagram da Mata, que sempre publica os trabalhos, né? @mataciliar. E o coletivo que posta daí a parte também jurídica, a Mata também, daí o coletivo a parte de mobilização social, porque né? o coletivo vem nessa articulações que a Mata não pode fazer, porque não tem nem braço, né? Não tem nem como fazer articulações junto à sociedade civil o tempo todo. Porque e a gente precisa trabalhando. se unir para conseguir ter uma base, se não é com a união, essa parceria entre IAC, Mata Ciliar, o Coletivo Japã e outros movimentos da sociedade civil, né, que auxiliam a gente. Imagina, a gente morre na praia, a gente tem que se unir, né? Não tem possibilidade. O coletivo nasceu no mesmo ano ali, né, de que começaram esses problemas em relação a essa perseguição aí contra a Mata Ciliar. Então, fazia sentido, como continua fazendo sentido a gente caminhar em conjunto. Tem vídeo nosso de entrevista que você estava lá no meio do mato, acho que foi bem na época que estava com a invasão do voo. A gente tem esse vídeo. Queimada de sol, porque não Exato, a gente tem isso, está tudo registrado aí no canal do Francamente. E eu já estava na Mata Ciliar quando o coletivo foi fundado, eu já era voluntária na Mata há alguns anos. E fazia sentido, porque é isso, né? Eu aprendi muito lá e sou eu também devolvendo um pouco do que eu tive lá de aprendizado, de mudança de consciência e tudo mais. A Mata Ciliar contribuiu para a minha formação também. Como cidadã, como pessoa, exatamente, como advogada, tudo. Então, né? Nada mais justo do que se devolver para a Mata e se defender tudo e todos que estão ali desenvolvendo esse trabalho, né? Então, é isso, como sociedade civil organizada, acho que todo mundo, cada movimento, às vezes eu tenho um movimento, ou eu como pessoa física, enfim, somar com a gente, acompanhar aí do coletivo Japã, que daí Japi com Y, para poder acompanhar essas mobilizações que a gente puxa, para dar esse fôlego também para o pessoal conseguir fazer o trabalho diário.
ou molotov. Tô brincando. Sem botar fogo em nada, tem jeito certo sem fogo em nada, gente. Gente, obrigada. Algum recado que vocês queiram dar nessa versão agosto de 2025, renovando nossos votos aqui de apoio, parceria aí a causas? Acho que agradecer você, né, seu programa, o espaço, né, agradecer a Juliana, todo o corpo jurídico que contribui com a gente aí, a população que apoia o trabalho, mas agradecer, são 38 anos na Mata Ciliar. 38 anos. Agradecer a possibilidade de sobrevivência nesses 38 anos, sempre foi baseado no apoio da população, no trabalho conjunto com pessoas, com instituições que acreditaram nesse trabalho, todos os colaboradores que passaram pela Mata Ciliar, que estão lá hoje ainda, estagiários, voluntários, etc. Porque sem as pessoas a gente não teria feito nada, e não faz nada, né? E isso, de uma certa forma, cria um núcleo de consciência, cria um núcleo de colaboração. E colaboração. Então, realmente agradecer mais essa oportunidade que você deu para a gente aqui, Tainá. Não, e que venham muitos anos aí de vida e de trabalho para a Mata Ciliar, porque realmente, além de ser um trabalho necessário e diário, ele depende muito também da paixão de vocês, da vontade de vocês, dos esforços, porque chega aqui, gente, nos bastidores, é desesperador aqui, porque né, a gente quer resolver, quer fazer, mas é um contexto muito maior, que não cabe numa mesa de podcast, né? São contextos diários, discussões para a nossa vida, e não é para uma vida longa, inclusive, né? Então, primeiro, parabenizar por vocês estarem aí na luta, né? Na linha de frente da luta, para manter a Mata Ciliar em funcionamento, trabalhando, de sempre conseguir também agregar colaboradores, executar projetos, e que a população se aproprie disso, né? Que a população se aproprie desse trabalho. Teremos provavelmente dia 20 de setembro uma ação, a gente está ainda em construção dela, mas tem o Dia Mundial da Limpeza. Acho que até a limpeza dos oceanos, né? E aí a gente vai ter uma ação que não tem a parte do oceano, né? Mas a gente vai fazer uma limpeza. Mas se você tem condomínio que tem, né? Ali uma praia. Entendeu? Mas vai ter uma ação. O mundo das crianças também, né? A praia que não pode entrar. Mas ação, a gente vai 20 de setembro. 20 de setembro de limpeza ali perto do Rio Jundiaí, provavelmente perto do Sesc. E é um momento que a gente vai utilizar, sim, para falar sobre a questão da Mata Ciliar. Então, a gente vai fazer uma divulgação quando estiver mais estruturado, certinho. E lembrar, o Jorge comentou aqui, né, que não sou só eu, advogada da Mata, temos outros advogados, que é o Glauco, o Yuri, a Natália. Em um dia a gente está com o escritório BKW, enfim. Então, agradecer também a eles, né, que estão sempre aí conosco também. E acho que é isso, a população se inteirar através desses meios aí, né? Dessas pessoas que estão tão à frente querendo ajudar. Contem com o Francamente também, sempre. Agradecer a você que abre essas portas pra gente. Atualização anual. Atualização anual, pelo menos uma vez por ano aqui. Às vezes até mais. Porque haja pauta, né? Haja conversa sobre meio ambiente aqui em Jundiaí. E é isso, gente. Ficar de olho, cobrar essa galera que está no poder, seja do executivo, seja do legislativo, ir até a Câmara Municipal, cobrar o vereador que você votou, cobrar aquele funcionário que você conhece dentro da prefeitura, de como a gente pode articular, como a gente pode dialogar enquanto sociedade civil em defesa da Mata Ciliar junto ao governo municipal, ao governo do estado. Eu sou parça aqui, do Tarcísio. Cara, vamos lá, vamos defender a Mata Ciliar e o espaço onde a Mata Ciliar está, junto aos órgãos competentes, e é o que a gente pode fazer fora do dia do voto, né? A gente está em constante campanha eleitoral, mas é importante que a gente trabalhe entre um período eleitoral e outro, e que nós, população, que a gente fiscalize nosso município, fiscalize o trabalho dos vereadores, fiscalize o trabalho do executivo também, em defesa da Mata Ciliar. Recado dado, eu vou compartilhar este vídeo. Lembrando, siga as redes sociais do Francamente. No vídeo vai ter todo o contato, site da Mata Ciliar, o @, tudo para vocês poderem conhecer. Se não conhece,
para conhecer o trabalho, ou se já conhece, se juntar aí a essa causa e que a gente consiga que a mata ciliar faça 40, 50, 60, 80 anos, que ela dure até mais do que a gente. Combinado? Senão eu vou fazer plano funerário agora e começar a vender. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.